Então, vamos lá, pessoal, boa noite. A nossa aula de hoje sobre o nosso componente curricular de metodologia do ensino de história tem como tema os parâmetros curriculares nacionais. Vamos, nessa noite, discutir um pouco sobre os parâmetros curriculares nacionais, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas também. Não sei se vocês já tiveram metodologia do ensino de geografia, acredito que alguns de vocês já tiveram, parece-me que é a professora Hilda Neta que trabalha com essa disciplina, e certamente os que tiveram já devem ter visto também alguma coisa sobre os parâmetros curriculares nacionais, até porque os parâmetros curriculares nacionais dos anos iniciais do ensino fundamental, eles se pautam com os dois componentes curriculares de História e Geografia. Para os que não viram ainda, hoje nós veremos. Para os que já viram, vamos rememorar, né? Porque estamos trabalhando dentro da perspectiva das metodologias do ensino de História. Então, falando sobre os parâmetros curriculares nacionais, vamos, a princípio, procurar entender o que são os parâmetros curriculares nacionais, né? E aqui a gente traz a definição dos parâmetros curriculares nacionais, até porque eles são definidos como parâmetros ou diretrizes destinadas à educação básica, né? Isso porque até ali 1995 não existia nenhum parâmetro nacional para o ensino. Existia a LDB, que é a Lei de Diretrizes Nacional, ou LDBEM, né? Lei de Diretrizes Nacional da Educação, e cada estado organizava a sua estrutura curricular de acordo com o que preconizava a Lei de Diretrizes de Base. Mas não existia um parâmetro dentro de um propósito de equilibrar isso a nível nacional, a questão da educação. E daí sempre existiu, às vezes, uma região que iria muito bem, principalmente nas avaliações externas, né? Como o SAEB, como a avaliação da educação básica, né? E outras regiões iriam muitíssimo mal. Daí o Ministério da Educação pensou uma forma de dar uma uniformidade. E essa uniformidade não poderia desrespeitar o princípio constitucional da autonomia dos estados, municípios e principalmente a autonomia das instituições escolares em relação à seleção de componentes curriculares e objetos de conhecimentos a serem trabalhados nos municípios, nos estados e, mais especificamente, nas unidades de ensino. Daí o que temos é que pensou-se os parâmetros curriculares nacionais a fim de que estados e municípios tivessem um parâmetro para prosseguir na estruturação das suas estruturas curriculares, né? E aí cria-se os parâmetros curriculares nacionais, ele já vem com essa definição. Acredito que muitos de vocês já observaram, porque eles vinham um estojozinho com 10 livros das diversas áreas, os parâmetros da matemática, parâmetros da língua portuguesa, os parâmetros de artes, parâmetros das ciências, os parâmetros de história e geografia. Era um estojo com 10 livros. E todos os professores da época, eles receberam um estojozinho daqueles, os professores da educação básica, né? Para, de fato, eles estudarem
aqueles parâmetros que estavam sendo propostos para a educação nacional. Aí, no caso, os parâmetros estão divididos em fases, né? Primeira a quarta série, né? Aqui está a série, porque na época era de fato assim que era dado o nome, de primeira a quarta série do ensino fundamental. E aí, no ensino médio, era do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Né? Aí, agora, inverteu-se a nomenclatura em relação ao grau de instrução. Os parâmetros aqui de primeira a quarta série, e aí eu fiz questão de colocar que lá dentro do texto essa diferença, né? Quem leu o material o material didático deve ter observado a diferença que eu coloquei, que hoje já se contempla essa de primeiro ao quinto ano, né? Uma vez que a educação infantil entrou aí como sendo o primeiro ano da vida escolar do estudante, e aí, com isso, nós temos agora essas alterações. Mas aqui nós estamos falando do parâmetro curricular nacional quando da sua implantação. Por isso que eu estou explicando para vocês, para que vocês não possam ter confusão e dizer, não, mas o professor disse aqui que é do primeiro ao quarto ano, né? Não, eu estou colocando aqui porque é a forma como está, inclusive, nos manuais dos parâmetros curriculares nacionais. E aqui nós temos essa aqui da primeira à quarta série, da quinta à oitava série e o ensino médio, né? Então, nós tínhamos os parâmetros dos anos iniciais do ensino fundamental, tínhamos os parâmetros que eram da quinta série, que hoje poder ser definido como do sexto ao nono ano, aqui estava até a oitava série, né? E mais o ensino médio. Essa era a estrutura da época da sua elaboração, de quando foi elaborado. Aí eu faço questão de deixar aqui, eu digo eu faço questão porque como eu elaborei esse material didático que vocês estão com ele para o estudo, então na elaboração eu fiz questão de deixar aqui como constava lá, mas dar esse viés aqui de que era a estrutura da época em que os parâmetros foram elaborados. Né? E aí, prosseguindo nessa compreensão dos parâmetros curriculares nacionais, ainda na busca desta compreensão do que são os parâmetros curriculares nacionais, eu coloco para vocês que atualmente a educação básica compreende educação infantil, né? Ensino fundamental, que está dividido do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono ano, do primeiro ao quinto e do sexto ao nono ano, e o ensino médio, né? Então, é essa a estrutura atual que nós temos para a educação básica, né? E o que seria essa educação básica? O que precisamos compreender aí enquanto educação básica? Educação básica é aquilo que é entendido até o nível de ensino médio. Então, você tem o básico, né? Tem o básico do conhecimento para estabelecer as suas relações profissionais, para estabelecer as suas diretrizes de projeto de vida, de funções a serem assumidas. Daí é a educação básica, que é o ensino médio. Isso fica bem definido dentro dessa questão, porque, dado a defasagem educacional do Brasil, principalmente pegando desde o Império até os governos militares, o ensino superior era algo assim quase que impossível para nós da classe média ou da classe baixa, né? Diante do quantitativo de instituições de ensino superior, bem como da falta de acesso, era a falta de vagas mesmo que não existia.
Então, eu acompanhasse, quando eu fiz o ensino, estava estudando o primeiro ano do ensino fundamental, nossa, quando ouvia falar que alguém tinha feito o quarto ano, nossa, mas essa pessoa está muito adiantada, é uma pessoa muito sabida, né? Já fez o quarto ano, né? Até porque com o quarto ano, que na época se falava quarto ano mesmo, dava às pessoas uma base que as pessoas poderiam assumir algumas funções e, inclusive, habilidades. As operações de conta, quem fazia o primário, né, o antigo primário, as pessoas sabiam muitíssimo as 4 operações de conta e faziam isso com muita convicção e com muita qualidade, né? Com muitas habilidades mesmo, bem como a parte de gramática, era algo que era exigido assim com mais rigor, né? E uma vez que as demais disciplinas, OSPB, Educação Moral e Cívica, né? Que ocupava o lugar do ensino de História e Geografia, estudos sociais, né? Então, essas disciplinas eram bem mais rígidas, até porque nós estávamos vivenciando ali o período da ditadura militar, né? Então, vejam que a sociedade vai evoluindo, os meios de produção também vão evoluindo, a forma de se produzir também vai evoluindo e vai exigindo pessoas com conhecimentos e habilidades mais refinadas para a produção de determinados produtos, bem como para o exercício de determinadas funções, né? Sejam essas funções dentro de uma fábrica, sejam essas funções de caráter administrativo, ou até mesmo de auxiliar, mas vão exigindo qualificações cada vez mais refinadas a ponto de atender às demandas de produção, sejam essas demandas para um contexto, para uma produção interna, mas especificamente para a produção de importação, né? Precisa de mais qualidade e, para isso, a produção, os bens de consumo, as mercadorias terão que ter a qualidade exigida por organismos internacionais, né? Então, vejam, prosseguindo aqui, nós temos qual a função dos PCNs. Eles foram feitos, mas qual seria? Foram elaborados, foram instituídos, foram implantados, mas qual seria a função dos PCN, ou dos Parâmetros Curriculares Nacionais? Vejam, a função dos PCN era justamente orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente, vejam, principalmente daqueles que se encontravam mais isolados, com menos contato com a produção pedagógica da atualidade. Então, a função dos PCNs era essa. Eu lembro que eu ainda fiz o curso dos PCNs de História, e até porque aqui no Tocantins, a Universidade do Tocantins foi responsável pela formação dos coordenadores regionais, né? Então, cada município encaminhava um coordenador regional para ter a capacitação e depois este coordenador trabalharia ou trabalhava com a formação dos coordenadores de áreas nos seus municípios, né? Aí trabalhava o geral e depois cada coordenador municipal iria trabalhar os PCNs com os coordenadores de áreas
E estes coordenadores de áreas, por sua vez, posteriormente, tinham o momento de trabalhar com os professores. Daí porque até depois essa formação dos PCNs, ela foi feita uma complementação pedagógica, se transformou em uma pós-graduação em gestão educacional. Até a Unitins que trabalhou essa especialização, pegando toda a carga horária, porque tinha todo um controle, né? As pessoas participavam, aí tinha todo o controle dos coordenadores de área que recebia a formação, depois os professores, que o coordenador de cada área tinha os finais de semana da formação do PCN, e aí depois trabalhou isso, porque aí os professores não estavam mais aguentando, porque eles trabalhavam de segunda a sexta, né? E aí, quando parece-me que era de 15 em 15 dias, eles ficavam o sábado e o domingo na formação dos PCNs, né? E aí, posteriormente, dado o posicionamento dos professores, até em relação à busca dos direitos, né? E que os PCNs estavam sendo uma formação continuada, considerada como uma formação continuada, daí eles conseguiram trazer essa formação para dias da semana, né? Aí, às vezes, pegava ali uma sexta e um sábado, porque aí contavam alguns sábados como sendo sábados letivos, então os professores iam para a formação. Para a escola não ficasse ninguém, aí um final de semana tirava professores de uma área, de uma ou duas áreas de conhecimento, no outro final de semana tirava professores de outras áreas, porque aí a escola não ficava parada. A coordenação organizava o horário para aqueles dias de formação, mas pelo menos os professores conseguiram ficar com o domingo livre. Aí, como eu já falei para vocês, posteriormente, foi definido e decidido, com a aquiescência das secretarias de município e das secretarias de Estado também, que, de fato, os professores tinham razão, porque era muito cansativo. E vejam que essa função de orientar e garantir a coerência dos investimentos é porque o país investia e investe muito em educação e os resultados são poucos, né? Por que são poucos? Porque falta uma coerência no gerenciamento desses recursos. Então, os PCNs eles abriram essa possibilidade de socialização e de discussão, essa oportunidade de pesquisa, essa oportunidade de se fazer recomendações, essa oportunidade de trazer até mesmo informações técnicas para os professores, né? E isso foi muito bom, porque principalmente as pessoas que viviam e que vivem ainda em regiões mais isoladas, tiveram um momento para ter essa qualificação que foi bancada, inclusive, pelo governo federal, porque além do material didático que o governo federal encaminhava, ele subsidiou todas essas despesas para a formação dos professores, para todo esse aparato aqui de orientação, de participação das discussões. O governo federal subsidiou esses momentos. E aí é impossível a gente falar da educação básica, principalmente do ponto de vista de fundamentos para a educação básica, sem falarmos nos PCNs, que foi aí a primeira ação concreta e materializada que teve uma abrangência nacional. E aí sim, vêm as críticas, né? Porque nem tudo é perfeito, vieram as críticas, e aí os PCNs passaram, mas deixaram o seu legado, né? No contexto da história. Como nós estamos trabalhando fundamentos e metodologias para o ensino de história, queira ou não, os outros parâmetros ou normativas ou orientações que vieram posteriormente,
elas têm um pé lá nos PCN, por mais que queira se modificar, mas termina puxando algo que estavam lá nos parâmetros curriculares nacionais, né? Então, prosseguindo aqui, com a função dos PCNs também, nós temos que eles tornaram-se a base comum e diretriz a ser adotada pelas instituições de ensino da rede pública, nas esferas federal, estadual ou municipal, desde que estabelecido um debate democrático e amplo com profissionais da educação, independentemente de sua função na rede de ensino. Então, houve esse debate nacional e foi aqui estabelecido, quando fala que para as instituições públicas, federais, estaduais e municipais, é que existiam as escolas técnicas federais, né? E que tinha ali os cursos da primeira fase, e as universidades também, que trabalhavam com a formação de professores, né? Com os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura, né? Os cursos, posteriormente veio ali em 2000, o curso normal superior, que veio assim com muita força, porque como o curso de pedagogia sofreu uma alteração, ele sempre vinha com 2 habilitações, né? Que poderia ser orientação e supervisão, gestão e orientação, né? E aí teve uma normativa de que o curso de pedagogia ficaria somente para essa parte mais ligada à gestão, né? E aí, com isso, tinha que existir um curso superior que desse conta da formação de professores para trabalharem com os anos iniciais do ensino fundamental, né? E foi quando restabeleceram o normal, né? Só que não mais o normal técnico de nível médio, mas o normal superior, que praticamente abarcava todas as unidades, os componentes curriculares da pedagogia, exceto a habilitação em áreas de gestão, porque era com a habilitação específica para os anos iniciais do ensino fundamental. Aqui no Tocantins, a Unitim saiu na frente, inclusive trabalhando à distância, né? Quando, de uma vez só, nós formamos 8.210 professores da rede municipal e da rede estadual também, que não tinham curso superior, e como tinha o plano decenal de educação, que era ali de 96 até 2006, para estar em sala de aula, o profissional teria que apresentar a sua qualificação e certificação em nível superior, então teve uma adesão muito grande, né? Isso eu falei só de uma formatura, né? No ano subsequente, nós tivemos aí já quase 5.000, só que aí depois houve uma revisão da normativa e que o curso de pedagogia já não ficou mais só dentro do contexto das funções administrativas, mas que o profissional da pedagogia poderia trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental e as habilitações que existiam no curso, elas se dariam a nível de pós-graduação, né? Daí foram criadas pós em orientação, em supervisão, em gestão escolar, né? Como é o outro nome, legislação, que aí até nas diretorias tem uma assessora que trabalha exclusivamente com essa área da supervisão, ligado mais à legislação. Bom, então veja que isso passou a acontecer em todo o país, com a abrangência e alcançando todos os profissionais da educação, os professores, mas também os auxiliares administrativos, as pessoas
que trabalhavam nas funções administrativas, todos participaram dos PCN, isso mantido, todo esse, eu não quero chamar de despesa, né, mas todo esse investimento mantido pelo governo federal. Né? Bom, e aí, prosseguindo, nós temos aqui qual a razão para o estabelecimento dos parâmetros curriculares nacionais. Por qual razão? Né? Nós já vimos aí o sentido, aqui nós já trabalhamos com a função, né? Já trabalhamos aí com a definição, a função dos parâmetros curriculares nacionais, mas qual a razão para o estabelecimento dos parâmetros curriculares nacionais? Aí temos que os PCNs, eles foram propostos em consequência da precariedade do ensino do país. Nós até já falamos isso aqui de uma forma mais sublimada, né? Mas a precariedade do ensino do país era assim alarmante. Todos nós sabemos que até hoje, se fizermos aí um comparativo com os países, até mesmo os países da América Latina, nós, o Brasil, ainda estamos aquém de muitos países. Temos muitos países da própria América Latina que estão, não vou dizer anos-luz à frente do Brasil, mas estão bem mais adiantados nas avaliações e nos rankings internacionais. E tudo isso se deve a essa questão da cultura, de como o Brasil foi colonizado e para quem era destinado a educação, né? Que nunca foi educação para o povo, era uma educação mais destinada a uma elite. E aí, quando vem as leis para garantir o direito a todos, mas as normativas e a legislação e até mesmo a infraestrutura, né, em quantitativo de instituições e estabelecimentos de ensino, não existiam para atender toda a demanda. Então, os parâmetros curriculares nacionais eles foram propostos justamente em consequência dessa precariedade do ensino no país. Né? E aqui, ainda trabalhando com essa questão da razão do estabelecimento dos parâmetros curriculares, a gente vê que o Sistema Nacional de Ensino, mesmo após o fim do governo militar, na década de 1980, mais especificamente em 1985, ela continuou sendo regida de acordo com as diretrizes da Lei 5692, lá de 1971, que foi uma lei lá do governo militar, né? Que instituiu o primeiro grau, ensino fundamental, em 8 anos de ensino obrigatório, e o segundo grau, em nível ensino médio, não obrigatório, com o propósito de capacitar o educando para o mercado de trabalho. Então, veja aqui a propositura. E isso aqui nós continuamos até 1996, né? Então, chega ao final do governo militar em 85, 11 anos após é que tem uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa popular e famosa LDB 9394/96. Então, veja que o ensino, mesmo mudando os governos, permaneceu aqui atrelado à Lei 5692, que era ensino fundamental, primeiro grau, esse é obrigatório, mas o ensino médio não era obrigatório. As pessoas faziam o ensino médio, se quisesse continuar estudando, mas não era obrigatório. E a finalidade, preparar o educando para o mercado de trabalho. Então, nós vamos ficar aqui com essa porção e aí retornaremos no próximo bloco para darmos continuidade à nossa aula, já falando aí sobre o Plano Decenal de Educação. Então, até já, pessoal. Até.